Museu Segundo a Casa Rui Barbosa é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa, enfim, é o lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Ela serve não somente para entretenimento e visitação, mas principalmente para refletirmos quais os aspectos históricos e culturais que envolvem um lugar e sua formação. Ou seja, a preservação da memória é fundamental para entender como o lugar foi e como ele está, ou até as intencionalidades e quem preserva o patrimônio de um lugar. Hoje eu conto um pouco da história do Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado, localizado na cidade de Caçador, Santa Catarina, além de explicar qual a importância dos museus para a preservação da história e memória. Para isso, eu conversei com Letícia Crestani, museóloga e historiadora que coordena o Museu do Contestado. Meu nome é Letícia Crestani, eu tenho formação como licenciada em História, tenho formação também como bacharelado em Museologia. Atuo aqui no Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado desde final de 2013, aí sim como museóloga, né? De 2013 a 2015 eu atuei como contratada. Em 2015 a Prefeitura Municipal de Caçador fez um concurso, né? E aí eu passei no concurso como museóloga e desde 2015 estou efetiva aqui na Prefeitura de Caçador, trabalhando como museóloga no Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado. Bom, o que é um museu para mim? O museólogo, a gente está nessa profissão, pelo menos a maioria, né, por ter uma afetividade, enfim. Alguns vieram da área de história, ou estão militando nessa área há muito tempo, né? Mas sou apaixonada por museus, né? Portanto que, sem querer, não acabei nessa área, né? E o museu, para mim, é realmente uma casa de memórias, um local onde as pessoas podem terem um despertar do seu passado, né? Através dos acervos, dos seus objetos, né? Entender um pouco o presente. E bem aquele clichêzão, compreender o futuro. Na verdade, é mais assim, a gente trabalha bastante com essa questão do resgate histórico mesmo, né? De não só a parte do acervo tridimensional dos objetos, mas a afetividade humana também, né? E para mim o museu, ele tem que estar a serviço da comunidade, é isso que é uma definição. A gente tem várias definições oficiais, né, do que é um museu, de uma instituição sem fins lucrativos, preocupado com a pesquisa, a comunicação e a preservação. O espaço tem que ser um espaço de fruição também, mas eu acredito que o museu é um local de perguntas, da gente sair incomodado, da gente entender que o passado ele aconteceu de várias maneiras, né? E a gente só consegue entendê-los com o olhar de hoje, né? Então, eu vejo assim, a gente trabalha com vários públicos, né? Então, para mim, realmente, o museu é um espaço de encantamento, mas também é um espaço para a gente propor conversas, para trocas, para novas experiências. Não só a cidade de Caçador, enfim, a região do Contestado, o país, enfim. Como a gente tem mudanças muito sutis, mas na verdade são mudanças que acontecem todos os dias e a gente não percebe. E o museu é também um espaço de percepção dessas mudanças, né? De todo esse material que a gente tem, de conseguir mostrar para as pessoas que há sim uma continuidade, né? A história ela é contínua, ela está cheia de mudanças, tem estruturas que a gente não entende de imediato, mas os museus são espaços também para entender esses processos, né? A questão da memória de um grupo humano, de uma sociedade, ela cruza também com a memória individual, com a memória pessoal, de você se conectar, de você saber de onde você é, de onde você pertence, da sua identidade, de você se identificar, faz parte dessa memória. Então são monumentos, são grandes construções, são pequenos objetos, são histórias contadas. A nossa instituição ela existe oficialmente desde 1974. Ela foi idealizada, digamos assim, pelo professor, jornalista e pesquisador Nilson Tomé, um dos maiores autores sobre estudos sobre a região do Contestado, e o padre e antropólogo Thomas Peters. E quem começou a fazer essa pesquisa e começou a demonstrar a riqueza dessa região nessa área antropológica
foi o padre Thomas Peters, que conseguiu retratar toda essa cultura indígena, os saberes, os fazeres dos nossos povos indígenas. Em 1974 o museu foi gestado, foi pensado e até 2010 o museu esteve, digamos assim, sob a tutela da universidade. Primeiro a FEARP, Fundação Alto Vale do Rio do Peixe, depois o UNC, a Universidade do Contestado, e desde 2010 o museu, como instituição, está sob custódia, ou enfim, como comodato da Prefeitura Municipal de Caçador. Toda essa história, na década de 80, final da década de 80, acontece uns movimentos que a gente chama na historiografia do contestado de resgate. Se começa a resgatar a história do contestado, história de Caçador, enfim, e tudo que tem a ver com isso. E se consegue via universidade, via prefeitura municipal, via estado, uma verba para se construir o que a gente chama, o que a gente considera um dos maiores museus do contestado que estão na região do contestado, né? Então se constrói em 85 e inaugura-se em 86 o Museu Histórico Antropológico da região do contestado como uma réplica ampliada da primeira estação ferroviária de Rio Caçador. Foi criado em 1974 pelo historiador Nilson Tomé e pelo antropólogo e padre Thomas Peter, funcionando primeiramente em uma sala na Rua Santa Catarina. Posteriormente transferiu suas instalações para o campus universitário, onde funcionou até 1986. Em 1985, começou a elaboração do projeto de construção das atuais instalações, com base em plantas, fotos e documentos antigos, a fim de reproduzir de forma ampliada a antiga estação ferroviária de Caçador, construída em 1910 e destruída por um incêndio em 1943. Pensar o museu como um espaço de coisas velhas é relativizar a sua importância. Quando entendemos, principalmente em um contexto regional, que o museu é um local de valorização da memória, captamos algumas ideias. Primeiro, você tem um local afetivo de apreciação onde conseguimos resgatar a história. Segundo, você precisa questionar esse acervo presente. Além disso, não só o espaço físico do museu é fundamental, mas as conexões que ele proporciona. Outros tipos de fontes e elementos históricos podem aparecer dentro do museu através de projetos e iniciativas culturais, contação de histórias, relatos orais, eventos que atraem a sociedade civil. Para isso, precisa existir uma parceria entre o museu, poder público e a sociedade. Desde a nossa abertura como instituição, nós temos vários serviços, né, que a gente presta, além da parte de fruição, né, como museu de espaço de lazer, né. A gente tem o espaço de pesquisa, né, a gente tem um acervo documental muito grande que está sendo estudado, a gente vai começar uns processos de digitalização. Tanto a preservação quanto a comunicação e a pesquisa são os três elementos fundamentais de um museu e eles têm que estar juntos, né? A gente atende os pesquisadores que vêm das mais diversas cidades da região, pesquisadores de universidades, a gente atende público de outras regiões do país, nós atendemos pesquisadores estrangeiros também que se interessam pelo tema do contestado. A gente acha que é um conflito regional. Historicamente é um conflito regional, mas que reverberou na história do país. Estar com a pesquisa em dia ou conhecer o nosso acervo, essa é uma das principais atividades que a gente faz também, né? Além de que é a parte mais prazerosa, que é receber os públicos, né? Que a gente recebe desde os pitoquinhos, as criancinhas, os idosos, grupos de EJA, grupo de universidades. Antes da pandemia nós tínhamos um projeto que se chamava Noite no Museu. É um projeto que a gente tem há um bom tempo que nós recebemos turmas de fora, elas pernoitam na instituição e a gente faz várias, passa realmente a noite inteira trabalhando com essas turmas, né? E também nós recebemos muitas escolas aí de diferentes cidades da região, principalmente de outros estados, nos brindavam com a vinda aqui na cidade. Então nós tínhamos muitos grupos que vinham visitar, né? E nós fazíamos trabalhos, digamos, educativos com essas turmas, né? Além do projeto do Noite no Museu, que é um projeto
porque cedia o nosso horário normal como museu, né? Mas também nós tínhamos o dia a dia de receber as escolas, entender principalmente a questão identitária da região. A gente é um ponto de ruptura também, então a gente tem que falar do que dói, do que machuca, né? A guerra do contestado, nenhuma guerra deveria acontecer, mas a gente tem que falar sim do conflito armado e temos que falar do que aconteceu, dos antecedentes, dos precedentes da guerra em si e também do pós-guerra, que hoje reverbera e reflete muito na nossa região, uma dos que tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano mais baixo de Santa Catarina. O público tem que se perguntar, o público tem que se questionar. Então a gente, como instituição, tem que mostrar isso, mostrar as várias nuances, poder fazer o debate, poder fazer a conversa. Então a gente também é um ponto educativo. Contestado, enfim, é uma catástrofe, tem várias nomenclaturas, adjetivos que podem ser colocados sobre o conflito. Ele precisa ser estudado ainda mais e principalmente ser conhecido, porque ele forma uma região inteira de um estado, e isso a gente não pode esquecer. O museu deveria desenclausurar-se através não somente de programas didáticos dirigidos à educação formal, mas também da utilização de outros meios a seu alcance, como o rádio, o cinema e a televisão, para atingir assim camadas mais amplas da população e poder melhor difundir a sua mensagem. Era necessário, portanto, vencer o tradicionalismo do Museu Conservatório de Objetos, onde se mostravam as curiosidades produzidas pelo homem ou pela natureza, para transformá-la em meio de comunicação atrativo que pudesse incidir nos problemas reais da comunidade. Just promise me you won't play any more practical jokes. I promise. Além de ressaltar a importância de acontecimentos e servir para relembrar o passado de um lugar, seja ele feliz ou não, resgatando seus aspectos culturais, o museu tem por função ainda interligar questões fundamentais para entender o espaço social, patrimônio, história e memória. O patrimônio e a memória são elementos fundamentais para compreender os desdobramentos que o lugar teve até chegar à atualidade. Cultura, costumes, hábitos sociais, tudo isso é herança da manutenção do patrimônio, história e memória. Bom, a relação de patrimônio, história e memória, eu acho que elas são indissociáveis. Não tem como você falar de patrimônio, não falar de história e não falar de memória, né? O patrimônio tem a ver com memória. O patrimônio, ele não se delimita, na verdade, na questão material. O patrimônio é imaterial, é os saberes fazeres, é os lugares, são as celebrações. A história é o hoje, é o que está acontecendo, é o que aconteceu e é o que está acontecendo, né? Ontem já é memória nossa, né? Então, eu acho que quando a gente fala de patrimônio, história e memória, eles têm conceitos teóricos bem definidos, digamos assim. Você só lembra do patrimônio porque ele foi construído, ele é coletivo, ele é um patrimônio. E a gente tem muitas histórias de memória coletiva que moldaram a nossa sociedade hoje. Aí a gente tem que ver se quebra, se debate, que eu acho muito importante o debate, se colocar, escrever, falar, comentar nos canais certos. Essa tríade patrimônio, história e memória, estudar esses 3 itens é muito importante para a gente criar. Por exemplo, quando a gente fala de museu, a gente fala do acervo. Destrua o acervo que matou milhares de gente ou conservo para a gente trabalhar sobre e fazer um pensamento crítico sobre isso. Então a gente, como trabalhadores de museus, tem essa função também. Como conservar as histórias e memórias da Guerra do Contestado? A gente hoje quase não tem mais sobreviventes ou participantes do conflito, mas nós temos as memórias que vêm com esses descendentes, né? E eles são muito especiais porque eles nos dão algumas pistas de como a guerra se sucedeu e como se foi para a população comum, porque os livros, os historiadores, a parte da militar, a gente tem os cadernos de campo, nós temos os estudos também historiográficos, mas e a população que realmente foi morta ou foi destruída? Para eles, o que foi a guerra? O que aconteceu, né, com essas histórias? E sabendo disso, a gente tem a questão também do patrimônio, da história e da memória, a gente tem a ideia de pertencimento. Então, conhecer esses 3 itens nos faz ter uma identidade própria, uma
identidade local que deve ser preservada. Se eu sei que o meu colega, ou enfim, sofreu a mesma coisa, eu me identifico com ele. Então, essa questão do pertencimento e da identidade fazem parte também do patrimônio, da história e da memória, né? Então, aliar todos esses elementos, a gente também consegue, como o museu dando voz e dando espaço, né? A gente também é espaço de diálogo. Às vezes não é um diálogo que vai trazer, digamos assim, respostas, que não são memórias coletivas, mas são memórias individuais que se juntam, se formam memórias coletivas do contestado. E isso é muito importante, a gente entender a nossa própria história local, história regional, para a gente entender realmente o que está acontecendo hoje, conseguir preservar ou conseguir estabelecer políticas de preservação para o patrimônio. A história a gente até pode mudar, né? Mas o patrimônio, e trabalhar muito com a história. E, por favor, assim que essa pandemia passar, nos visitem. O museu é um lugar público. Isso significa que ele é nosso, da memória coletiva. Somos responsáveis não só pelo cuidado, mas por ocupar ele com cultura e arte. Experimente a próxima vez que visitar o museu, assim que a pandemia acabar, apreciar tudo que tem ali. Pinturas, obras, seja ele artístico, seja ele histórico, seja ele grande, seja ele pequeno. Entenda o que acontece ali. Se for na sua cidade, ele conta um pouco sobre você. Se ele for em outro lugar, ele conta um pouco sobre aquele lugar. Museus não são depósitos de coisa velha, mas são nossa história, memória e patrimônio preservado para a conscientização e experimentação das próximas gerações. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e segue o Ensinar Tour nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Se quiser, deixa nos comentários as dicas para os próximos vídeos. E, sempre é bom avisar, o vídeo foi realizado com todos os cuidados para a prevenção do Covid-19, então, se puder, fique em casa e curta o Ensinar Tour. Obrigado e até a próxima!